Esse é o programa De Perto Ninguém é Normal. Você viu, não apresentei ninguém normal até agora. Não vai ser hoje que eu vou mudar a ideia. Aqui, ó, vai estar com o meu amigo e professor Edmundo Arruda. E de perto ninguém é normal. E vai ser você, Edmundo. O Edmundo já é da casa. Ele já colaborou com a estreia, com o Guapo, a estreia, você já colaborou. Mas o Edmundo cozinheiro. Cozinheiro? Não, cozinheiro. Né? O Edmundo cozinheiro lá. Agora, só que esse homem tem vários papéis aí na sociedade. Um papel é o professor Edmundo da Universidade Federal, né, de Santa Catarina, você é o professor, mas você também é o empreendedor que fez várias escolas que aconteceram tanto aqui em Santa Catarina como aconteceram em outras partes do Brasil. Depois nós vamos explorar você isso aí. E você também é a pessoa politizada, o poeta que escreve os seus poemas sistematicamente, mas é a pessoa politizada, que muitas pessoas ligadas hoje em você na rede social escutam o que você está dizendo e a história que você representa nessa questão sobre política e o curso de Direito. Se você tivesse que escolher um dos papéis, Edmundo, eu perguntei isso para o último entrevistado nosso, qual hoje o professor Edmundo gostaria de pegar para si, se envolver mais? Qual desses papéis inúmeros que você tem que é o que é a tua vibe no momento? Lá vem, se prepare, porque ninguém é normal de perto, ó. Digamos assim, os papéis que eu realizei como professor, pesquisador, elaborador de projetos de instituições universitárias, esses são projetos já realizados e, como diria o velho Freud, né? Só se deseja o que falta. Só se deseja o que falta. Você quer colocar em termos bíblicos e puxando já para o cômico, a grama do vizinho é melhor. Isso é uma brincadeira. Assim, o papel de poeta, o papel de cronista fica muito a desejar, porque uma coisa é escrever um livro acadêmico, né? Dentro de algum padrão, citação. Isso depois de 30 e poucos anos, 36 anos de universidade e construindo de acordo à exigência burocrática, a cada 2 anos, 1 ano você tem que apresentar um projeto de um livro para poder ter uma composição de carga horária e de salário. Fica, digamos assim, muito mecânica a coisa, né? Mas você aprende a entrar dentro de um formato, como o formato dessa entrevista aqui que você já domina, né? Agora, quando você vai escrever um poema ou vai escrever uma crônica, isso fica um pouco, primeiro, viciado pela escrita acadêmica, que é extremamente descartiano, digamos assim. Mas hoje o que te dá tesão daquilo? Esqueci de falar do escritor, o escritor. Tem alguns livros aqui, depois eu vou pegar alguns livros, eu vou te questionar sobre esses livros que você conseguiu reunir. Então, essa escrita, ela praticamente impede que eu tenha uma escrita muito mais rica e criativa no plano do poema, né? No plano linguístico, você mudar o canal de uma escrita durante 35 anos de livros acadêmicos para uma escrita de poema mesmo, de crônica, então eu faço, mas eu gostaria de fazer muito melhor. É como dizia aquele Moacir Scliar, né? Aquele escritor já falecido da academia, mas sempre pode ficar melhor, né? Um poema você escreve, e eu, por exemplo, nunca publiquei, porque eu sei que sempre pode ficar melhor, então não se publica. Olha só, você se sente livre como poeta quando você brinca com seus amigos, que você manda aquelas suas, amigos, sim. Né? Agora a escrita já é mais, né, mais suada. Você está no momento terminando algum livro? Cabe a você fazer mais algum livro perto de tantos que você já escreveu? Eu escrevi uns 30 e poucos livros, mas assim, sempre, como eu disse, de forma burocrática. Agora, depois da aposentadoria em 2016, eu falei, não, agora eu vou escrever uma coisa mais pensada, né? Mais pensada, mais livre, sem a pressão do tempo. Daí eu comecei a escrever sobre esse problema do caos social, que não é só brasileiro, o caos social que é mundial. Isso que você, digamos, profissionalmente atende individualmente e grupalmente como resultado de uma desordem do indivíduo, uma desordem do grupo, né? Eu analisando como uma desordem global, que não é só da economia neoliberal global, de uma organização do mercado financeiro que impede, sufoca, maltrata o capital produtivo, né?
amplia as contradições antigas, acirra os antagonismos de classe, amplia também os problemas das regiões do mundo que estão ainda muito aquém da modernidade. Existem esses problemas que são estruturais, né? Mas existem outros problemas que são de rupturas culturais profundas, problemas étnicos. Tivemos aqui agora o outro Marco, né? Dando uma entrevista, né? Então eu comecei a escrever um livro sobre o caos social, partindo do seguinte raciocínio: a dificuldade de entender o caos social, ela pode ser compreendida inicialmente como parte de um caos do pensamento, porque o pensamento está dentro da sociedade. O mundo das ideias, ele é estruturado dentro do mundo social. Se esse social está numa desordem, as próprias atividades do pensamento estão numa desordem. Se nós falamos em caos social, tanto é que você não consegue explicar o mundo só com Marx, ou só com Freud, ou com dada linha da psiquiatria, não é? Você não consegue escolher um Malinowski com Levi-Strauss na antropologia, ou Gilberto Freire no Brasil, ou Legado da Mata no Rio, para explicar um dado fenômeno, porque a fragmentação do mundo é de tal ordem que nós temos que fragmentar um pouco os elementos intelectuais, juntar os cacos de autores mais amplos para tentar fazer um mosaico cognitivo para entender uma situação que é de paralisia cognitiva. Por quê? Impactado com o medo, impactado com a segurança, não é? Com uma fadiga da democracia liberal, com o cansaço de tanta promessa que somos cidadãos, chegamos num mundo onde os identitários avançam, onde as mulheres estão ganhando dinheiro, né? Mas nós vemos que os índios estão sendo maltratados, as mulheres estão sendo assassinadas, femicídio, né? Nós vemos aí o problema da questão negra, que foi resolvido em parte, mas foi ampliado em outros aspectos. Enfim, velhas explorações, né? E novas, né? Então eu comecei a fazer esse livro tentando ver como nós poderíamos jogar num liquidificador muitos autores de padrões distintos, fazer uma espécie de um ecletismo epistemológico para poder captar uma parcela do real. Você está entrando, falando do seu livro, você está entrando numa seara que é assim, a diversidade de pensamentos, como fazer uma síntese ou fazer uma absorção daquilo, um aproveitamento daquilo, para fazer um entendimento adaptado parcial à nossa sociedade. Adaptado até à atualidade nossa, né? Sim. Esse seu livro vai sair mesmo, não tá? Como é que tá? Eu sempre brinco que ele sai, talvez póstumamente. Você vai abandonar esse livro quando? Não, porque você está falando póstumamente, porque assim, o difícil, né, é a gente, quando a gente começa a escrever, pessoas como você, eu também me identifico contigo, Edmur, que adoro escrever, e eu tive que abandonar meu último livro, como o meu anterior, para poder sair. E a gente tem que abandonar. Aliás, nós temos um compromisso junto um com o outro, né? Que a gente quer escrever. Nós já começamos a escrever. Mas ele estava parado há 2 anos. Né? Sobre polarização. Esse fato da gente ter parado vai juntando mais coisas, a gente vai enriquecendo. Mas uma hora a gente tem que abandonar esse projeto e lançar. Certo, né? Certo. Então, essa diversidade, porque eu uso o termo diversidade, clicou aqui, ó, deu um sinal aqui para mim. Diversidade de intelectuais, de pensadores, e você tentando fazer uma síntese no teu livro. A diversidade que é o mundo, e esse mundo que tem constantemente necessidade de adaptação, né? Então, hoje, você se delicia, pelo jeito, com a sua poesia, e você se delicia também escrevendo. Escrevendo de uma forma não controlada pelo tempo da burocracia universitária, e me abrindo para vários referenciais teóricos, principalmente aqueles que não foram, digamos assim, os meus mitos fundadores. Marx, Weber, Durkheim, são importantíssimos, né? Hoje eu estou preocupado com aqueles autores menos heróicos, menos totalizantes. Estou abandonando essa ideia, aquele marxismo que quer tudo entender, até o peito da galinha, desculpa a gravação, não cabe mais, né? Os modelos ontológicos, os modelos muito meta-relatos. Eu estou preocupado com narrativas, com aspectos moleculares, né? Um autor fala, aproveitar as fissuras do capitalismo, por exemplo. Nós sabemos que existem grandes oligopólios da alimentação no mundo, oligopólios farmacêuticos. Então, nós sabemos que são 2 oligopólios que fazem a gente comer mal e fazem a gente usar. Você é um psiquiatra aberto, multiculturalista, né? Mas existe também uma indústria da farmacologia, né? Então, você não ensina as pessoas a comer bem e
você tem mais farmácias distribuídas na cidade do que escolas ou academias. Para você pensar um pouco. É um exemplo. É um exemplo, né? Então, hoje em dia, quando aparece, não aquele radical vegano, mas quando aparece alguém que produz, como eu vi outro dia em São Paulo, em terrenos espaçosos, ele produz hortaliças de uma maneira alternativa, né? Quando tem pessoas, por exemplo, em favelas, né, em comunidades, que agora eu tenho mais apropriado, trabalham cartões de crédito ou papel com uma moeda própria, né? Assim, nós temos que pensar que nós podemos lutar contra o politicamente estabelecido, não simplesmente por uma visão pragmática. Vamos dar um exemplo. Lutar por melhores direitos, lutar contra direitos retirados, lutar por uma redução de salário, redução de jornada de trabalho, por melhor salário, melhor condição, tudo isso é bom. É a luta no plano pragmático. Mas nós não podemos nunca perder uma luta, que é a luta no plano da utopia. Porque senão você vai legitimando, achando que você pode ficar pintando a sociedade de mercado, agora monopolista financeira dos grandes capitais que controlam os bancos e os agentes que gestam as dívidas, né? Pintando por um simples retorno ao capitalismo industrial como nós tivemos há 100 anos atrás. Né? Por quê? Porque a base da democracia liberal é o capitalismo mais ou menos estruturado que permite o mínimo de distribuição. Nessa forma de capitalismo fictício, volátil, né, o capital se transfere de um país para o outro a um toque virtual. Esse mundo da inovação tem muito mais servido. Impensável na época, por exemplo, de Marx, se a gente der um exemplo, é impensável isso. O Marx chegava a prever como capital talvez fictício, né? Esse que ele passa a prescindir do trabalho. Ele quer estar em algum lugar do mundo que garante, né, alguém que invista e queira 1,6 por mês. Não importa muito em que unidade produtiva ou comercial de serviços aquilo está rentabilizando e integrando. Entendeu? Um grande empresário nesse momento, não sei se tem a ver com o tema, mas ele me diz assim: eu estou cada vez mais rico. Consegui atingir esse nível de riqueza à medida que eu tenho cada vez menos. Então, cada vez mais eu aproveito dos usufrutos, dos espaços, mas eu possuo menos. Capitalismo, o que seria? Você acumula bens e dinheiro para si. O capitalismo hoje, nós fizemos um grupo com você coordenando lá, do pós-capitalismo. O que é o capitalismo hoje para a sociedade? Assim, como é que você pode... O capitalismo ele é um encontro da evolução das relações de produção, né? Quer dizer, aqueles que detêm o capital nas suas várias formas, né, com aqueles que oferecem o trabalho. Mas ele também resulta de uma outra evolução, que é a evolução das forças produtivas, ou seja, do conhecimento. Uma das forças produtivas é o conhecimento. É o trabalho, é a natureza, né? É a própria riqueza, mas é também a inovação, né? Tem países que não têm um grande território para produzir o agronegócio, como o Brasil, mas tem alta tecnologia como o Japão, é uma força produtiva, né? Então, é normal que no capitalismo essas forças produtivas tradicionais ajudem a compor a riqueza, não tem problema nenhum. Mas ela tem que estar calçada, primeiro, numa distribuição de renda e no Estado, sim. Quando eu falo Estado, não é um aparelho burocrático paquidérmico, cheio de burocratas e com critérios pesados para a própria sociedade. Eu falo Estado como um espaço público que viabilize a educação pública, que viabilize a saúde pública, não é? Você tem que ter uma base, porque o trabalhador, para ele vender a força de trabalho dele, ele tem que ter mobilidade, ele tem que sair de casa. Não tem sentido o cara morar lá em Marechal Hermes, no Rio, demorar 2h30, 3 para chegar no trabalho em Copacabana e depois mais 2 para voltar à noite. Não é? Ele tem que ter mobilidade. Isso é o Estado. O Estado tem que garantir uma forma de ele ter mobilidade. O Estado tem que garantir o mínimo de qualificação para ele, que seja até o final do médio, como nos Estados Unidos. Mas ele tem que ter uma escola pública gratuita para ter habilidade, né? Ele tem que ter um instrumento básico de saúde, porque um trabalhador sem saúde ele não vai produzir, né? Agora, claro que eu sou a favor da livre iniciativa. Eu acho que tem aspectos que o Estado não tem que estar presente, obviamente. Ou seja, há um movimento entre a livre iniciativa, que é a proposta do capital, desse livre comércio e tudo mais, misturado com uma atenção
ao Estado, ou atenção àqueles que vão ter necessidade de serem incentivados, sim, sim. acolhidos? Alguns serviços como saúde, educação, segurança, mobilidade, isso aí tem que ser por conta do Estado. Agora, o setor produtivo, a regra é iniciativa privada. Claro que quando você vê o Chile, a questão do cobre, no Brasil o petróleo, justifica-se que o Estado esteja num setor produtivo, né? Isso sempre é uma questão estratégica daí, né? Pode ser. Mesmo assim, ainda é discutível, né? Agora, o que nós estamos discutindo hoje é um capitalismo canibal, né? Quer dizer, é um capitalismo que ele mata o pequeno empresário. Eu tenho uma empresa que é ensino superior, eu tenho um sócio que me leva 28,5% todo mês, entendeu? E depois eu pago, além desse imposto, eu pago mais o IPTU, quer dizer, cada unidade da federação vai abocanhando um pouco daquilo. O município abocanha, o estado abocanha. E quando você vê, você tem 50% ou 60% que você recebe daí para começar a fazer a gestão. Está errado, tem que mudar tudo, né? Uma referência de um lugar, eu admiro muito, né? Eu coloco esse lugar como um dos pontos de referência para mim, que é a Dinamarca. A Dinamarca tem acho que é o 9º ano consecutivo que ela está lá no top sobre transparência, sobre baixa corrupção, né? Mas os dinamarqueses, eles reclamam do alto imposto que pagam. É um país social-democrata, vamos dizer assim. Né? Alguns sistemas têm a chamada tributação progressiva, quer dizer, quanto mais você ganha, mais você paga. Então não tem um teto, que para nós o teto significa tributar muito mais a massa do capital do assalariado que a massa do capital do volume patronal. O professor Edmundo, o professor de Direito, politizado, se você tivesse que pegar um modelo de sociedade ou político, de gestão, você escolheria que tipo de país, qual país ou qual tipo de gestão seria bom para o nosso país, Brasil? Eu não conheço bem os países nórdicos, né? Eu morei nos Estados Unidos, morei na França, morei na Bélgica, então eu acho assim, tem dois grandes modelos para você compor, né? Você tem um modelo republicano, por exemplo, na França, onde se parte muito da soberania, do coletivo, tudo é público, né? Você tem um outro modelo focado na comunidade, no indivíduo, que é o modelo, por exemplo, norte-americano, né? Então, o estudante nos Estados Unidos, ele vai sofrer um filtro, né? Claro que às vezes são os problemas mentais, os problemas sociais, os traumas. Os alunos entram na escola já com déficit, né? Não tem um amor familiar, não tem uma estrutura emocional. Isso eu não vou entrar. Mas aqueles que entram no primeiro ano, eles vão até o final do médio, sendo observados em termos de notas. Sim. E a performance de nota no ensino público, gratuito, totalmente gratuito até o final do médio, é que vai garantir que ele ganhe uma bolsa num conjunto de universidades elencadas, onde com bolsa ele, ou como esportista, ele não vai pagar nada, né? No Brasil você tem um outro sistema, né? Você tem na França ele é todo público, vai até a universidade, toda a universidade. São dois sistemas interessantes, né? Lá se preza muito o indivíduo e a comunidade. Na França é mais a soberania, a república, né? Nós tínhamos que começar a ver duas coisas, porque não adianta também falar em nome de república, nós estamos falando em nome de república desde 1889, né? O máximo que nós tivemos aqui foram dois momentos de distribuição de renda. Foi durante a era Vargas, mesmo assim ele teve uma ditadura, o Estado Novo, de 37 a 45, né? 37 a 40 e pouco, né? Mas ele chegou ao poder em 35. E você tem os governos Lula, né? Que havia um crescimento mundial grande, né? Então o Brasil cresceu junto e o Lula reservou uns 500 e poucos bilhões de reais para fazer política de distribuição de renda. Foram os únicos dois momentos que houve distribuição. Nada de socialismo. São governos extremamente capitalistas, eu diria, genuinamente capitalistas, porque para você fazer o capital gerar, você tem que distribuir renda, você tem que fazer com que as pessoas se habilitem e que as pessoas gostem de viver no sistema, se sintam bem. É paternalista, Bolsa Família, o ProUnion, né? A política de cotas, ela implica em inversões, tudo isso é possível, porque toda ação humana, toda ela, até o amor, né? Sempre implica em você atingir um objetivo que você queria atingir ou atingir algo que você não planejou. Você casa por amor e quantos casais se separam no ódio? Não é verdade? Você monta uma empresa cheia de bons objetivos e essa empresa vai à bancarrota. Então, faz parte da ação social encontrar, inclusive, o contrário do que você previa. Você não montou uma rede de restaurantes? Opa, tá gravado agora, hein? Sim, e foi assim,
momento bom, por causa das ideias eram boas, proporcionou emprego para muita gente, mas assim foi um pesadelo, foi quase a destruição da minha saúde e a destruição da família, por causa da questão não ter evoluído, né? Da bancarrota. Porque os americanos têm muito isso, né? Quando você vai montar uma empresa e pedir dinheiro para um banco, eles querem saber o business plan e eles começam elencando todos os problemas que você pode ter montando aquela empresa. O concorrente, o problema da importação da matéria-prima, se for o caso, né? Depois que você está bem consciente de todos os problemas, aí eles vão daí investir em você de forma controlada no negócio, né? Não, mas assim, você falou do livro, o livro era para ser um diagnóstico possível, provisório, desse caos social e de como nós poderíamos trabalhar com várias teorizações, não muito totalizantes, teorizações mais modestas, para tentar entender um pouco esse mundo num estado de regressão. Aquela história do nosso livro lá, né? Porque nós fizemos uma estratégia para escrever sobre polarização e fizemos uma regressão, né, e tentar entender assim, por que a polarização, ainda repetindo esse tema, né? Eu pego o que há de pior em mim e identifico o outro como inimigo. Não é uma discussão tão saudável. Ficou até chato esse negócio de polarização da vacina, polarização política. Legal que parece que as pessoas estão mais instruídas, estão conversando mais sobre isso, eram mais alienados. Nos Estados Unidos está acontecendo, aqui está acontecendo, mas ficou chato conversar. Muito chato, porque a regressão ela pode se dar no positivo, né? Jung diz que quando você faz uma regressão, ela pode ser boa no sentido de buscar o lúdico, para aqueles que tiveram uma boa estruturação lá na base, os primeiros meses, anos de vida, né? Às vezes você regride para encontrar o seio, alguns chegam a falar até a vida intrauterina, né? Essa regressão que nós estamos tratando no livro é uma regressão para um estado de natureza. Nós somos mamíferos, somos animais que têm uma ideia de território. Ninguém gosta que tenha um outro macho rodando ao redor da tua esposa, ainda bem jogando que o rei todo aqui tá filmando, o rei está filmando de rosinha hoje aqui também, ele e o Deco estão rosinha, então não é macho, não é nenhuma... Esse rosa pode ser um rosa que com o tempo se torne um vermelho, né? Mas pode ser um rosa que vai ficar cada vez mais claro. Mais claro. Né? Claro, não tem problema nenhum. Então, mas sem te cortar. Então essa regressão, ela é uma volta a um estado de natureza, porque aquilo que você dizia, o adversário político tem que ser respeitado, né? Quando o adversário se torna um inimigo, você quer eliminar, o bolsonarista quer matar o petista, o lulopetista, já tem lulopetista dizendo, usando a mesma expressão, verme, né? Tem que ser eliminado, né? O genocida tem que ser eliminado, o ladrão tem que ser... Ou seja, eles se repetem, né? Eles são iguais, um extrema-direita e um extrema-esquerda, eles não parecem muito parecidos? Assim? Porque o campo da política ficou muito reduzido, né? Então, o campo da política ficou, digamos assim, um espaço, aquilo que o Carl Schmitt chama um espaço de inimigo contra inimigo, que já não é para ser enfrentado, mas muitas vezes é para ser eliminado, né? Então, essa regressão, ela imagina um inimigo. Por exemplo, os bolsonaristas acham que tem comunista em tudo quanto é lugar invadindo a sua casa, e comunistas são comedores de criancinhas, são homens ruins, né, comedores de criancinha. Outro dia eu falei para uma menina no Face, você conhece um comunista? Me apresenta esse comunista, eu quero conhecer um comunista. Eu conheço socialistas, conheço ex-comunistas, né? O Jorge Amado foi comunista, não é? O Oscar Niemeyer foi comunista. Nós devemos muito a esses homens. Ligado ao Putin, ligado àquilo que criou a União Soviética, ligado a uma ideia marxista, seria? José Dirceu, com toda a crítica que se faça, que comunista é Lula? Comunista quando? Obama, né? Como esses caras pensam que Obama é comunista, né? Ou seja, então, esse cenário polarizado é uma oportunidade para as pessoas apresentarem a sua ignorância, porque condenam a gente por ser socialista, por pensar no social. É como se, o que é ser socialista, pensar no social, né? Ou seja, estamos trabalhando para a União Soviética, essa que não existe mais. A Cuba é comunista, China é comunista, Venezuela, como é que entra a Coreia do Norte, como é que entra esses lugares? Existe um fenômeno, a Coreia do Norte, por exemplo, é um país ortodoxo, comunista, mas de um comunismo ortodoxo, digamos assim, onde uma família sucede a outra no poder. O avô já era o primeiro revolucionário, passou para o filho, agora está o neto, né? Para você ter uma ideia,
Eles decidem numa reunião de gabinete fuzilar um ministro presente e daí o cara é fuzilado. Não né? tem aquele Então, sistema como temos numa democracia. É uma ditadura, né? É uma ditadura, né? Cuba já foi uma ditadura, mas vem abrindo, né? Vem abrindo. Sofreu muito boicote, agora tem a ajuda da China, bastante, né? A China é um captacomunismo, é aquilo que o Glauber Rocha dizia, uma síntese do comunismo e do capitalismo. Ele chamava de captacomunismo, né? Porque se usa a estrutura de um partido para um pragmatismo de mercado enorme, mas a China, pelo menos, tem um capitalismo produtivo, ainda que esteja criando um sistema financeiro próprio, esteja criando as bolsas próprias e uma moeda própria e está estocando ouro e diamante. O estoque está imenso, né? Depois do Gorbachev, com o Glasnost, com a Perestroika, com a abertura, o Putin, que era um homem da KGB, ele é um homem do capitalismo selvagem. E é uma questão, boa parte desse capitalismo chinês, desse capitalismo russo, depois, inclusive, há a hipótese que já era dinheiro da nomenclatura, ou seja, de comunistas riquíssimos que se legalizaram depois da abertura desses países. Isso está sendo estudado ainda, né? No caso da Venezuela, a Venezuela do Chávez era uma. Ele tinha algum tipo, claro que golpista também, mas ele tinha, digamos assim, alguma visão de união da América Latina, né? A partir da inspiração dele. Como é o nome do líder? Né? Hoje é Maduro. Não, mas antes o líder. Chaves? Não, como é o nome do líder? Esqueci agora. Agora, esse que sucedeu, não, né? Bolivariana, não? Bolívar. Bolívar. Ele venera Bolívar, né? Bolívar, né? Agora não, né? Agora o governo está muito ruim, está repressivo, inclusive, contra os trabalhadores e tal, né? A gente vive aquilo que alguns autores chamam, né, de metamorfose, né? Nós estamos com uma mudança tão grande de ideias que acabam a correlação entre ideários e protagonismo, né? Ou seja, quem é liberal no Brasil? Jorge Bornhausen. Quem é liberal no Brasil? A Fife Domingos. Quem é socialista no Brasil? Ciro Gomes, Lula, né? Então, na verdade, existe um político mais ou menos pragmático tentando criar uma alternativa para um país riquíssimo que é o Brasil. Não dá para comparar a riqueza do Brasil. O Brasil já teve economia melhor que os Estados Unidos em 1850. Entendeu? Né? O Brasil em 1974 tinha uma economia melhor e maior do que a da China, né? Então é um país que tem a maior possibilidade de ser o número 1 do mundo. Não digo até número 1, mas pelo menos número 4, número 5, mas a gente vai lá embaixo na educação, na economia. Nós temos uma área muito grande, uma área produtiva também grande. Por que a gente não é um país, vamos dizer assim, rico? Por que nós estamos ruim na educação? Nós somos riquíssimos. Tanto é que os europeus, quando vêm ao Brasil, o produtor agrícola americano, quando vê o maior produtor de soja no Brasil, eu falei, esse é rico. Entendeu? Rico no Brasil é rico, né? É rico, né? Inclusive porque ele só nega, porque ele está ali que ele ganha 40 bilhões, mas ele tem uma fortuna de 300 bilhões, né? Eles são ricos, meu Mato Grosso, minha região, né? Nós temos recursos naturais não renováveis. Esse é o problema. Essa é a cobiça, né? E nós temos alguns recursos naturais que estão na ponta como transmissores para a revolução tecnológica que vai continuar. Por isso nós vamos ser uma espécie de bola da vez do novo colonialismo chinês, por exemplo, ou próprio americano e europeu, buscando no Brasil uma forma de atualizar novas tecnologias. Em Palma, por exemplo, eles têm minerais, né? 3 ou 4 que praticamente não existem. Um deles existe só aqui no Afeganistão, né? Então, explica um pouco por quê, né? O Afeganistão logo se aliou à China e a China está dando todo o apoio para o Afeganistão, né? Mas são questões que escapam um pouco a nossa reflexão, né? Eu queria dizer que o livro acabou, não sei quando sai, porque ele acabou virando 2 trilogias. A primeira, Direito ou Abismo. São 3 volumes. Entreguei os 2 primeiros. 3 volumes! E daí surgiu a segunda trilogia, Direito a Travessia, que são 3 volumes. Então, são 1.200 páginas que foram divididos em 6 livros de 200, que vão ser publicados com 250, 300 páginas mais ou menos, né? Agora, talvez seja próximo, porque eu entreguei os 2 primeiros da primeira trilogia. Já está pensando em morrer, o cara tem 70 anos, 60 anos. Não. E está pensando... Eu quero viver muito, mas você sabe como é que é? Com essa pandemia, um pouco antes de lá para cá, eu não sei quantos amigos você perdeu. Você tem sorte, né?
Sócios eu perdi 2. Eu não perdi tanto. Sócios eu perdi 2. E os 2 bem mais novos que eu. Daí você fala assim, Opa, tá chegando minha vez. Morreu meu pai, morreu seu pai, a gente fica nessa coisa, é um impacto, né? É um impacto, né? Mas olha só, aqui na minha mesa eu tenho vários livros. Quantos livros você escreveu? Mais de 30? Eu escrevi mais de 30. Então vai sair esses próximos aí, tomara que saia mesmo, ó. Reforma Judicial. Então esse aqui é um dos livros. Olha só, gente, ó, vamos lá, vou pegando aqui, Rei. Olha só, esse aqui é Direito, Ordem e Desordem. Tá, e outro aqui, ó, Introdução à Sociologia Jurídica Alternativa. Esse aqui você tem. Esse aqui eu tenho. Esse aqui, muito legal, ele contracenou, vamos dizer assim, com o Marcos Fabiano Gonçalves, né? Fundamentação ética e hermenêutica. Mas vamos lá, vamos pegar, já que já veio esse termo aqui, ó. Você fez história no Brasil, mas principalmente entre nós, quando começou a se fazer um movimento chamado Direito Alternativo. Tem saudade desse tempo? Hein? Como é que era você lá naquele... Eu tenho saudade sim, porque naquele momento a gente sempre... isso é uma coisa para o psiquiatra analisar, né? Até que ponto ser movido pelo auto-engano, pela auto-ilusão, não é legal também, né? Não traz também algum tipo de benefício, né? O movimento alternativo é um movimento interessante, surgido depois da ditadura, né? Está naquele clima de abertura política, a Constituição de 88, criar direitos... influenciou para criar... os direitos da infância e juventude, os direitos dos idosos, toda a questão da proteção ambiental, respeito às minorias, indígenas, tal, o movimento negro, identitário, tudo isso, né? Mas havia nesse movimento uma briga entre 2 grupos, né? 2 grupos com razão, mas também sem razão, na totalidade. Era o grupo daqueles mais marxistas, achando que a democracia liberal era só um momento para depois ser superado por um verdadeiro governo, digamos assim, socialista, né? Eram autores um pouco influenciados pelo aquele carimbinho do tal de Lenin, né? E havia todo um outro grupo influenciado pelo pluralismo, a ideia do identitarismo, da visão pós-moderna, né? Ora, a gente vê que a visão de vanguarda de Lenin, de ditadura do proletariado, hoje não se sustenta. Por mais que a gente veja a democracia liberal, não dá conta do recado. Nossa democracia liberal está falida. Está prova aí, questionando. Porque se o povo não ama o seu Supremo, não ama o seu Congresso, não acredita na política, como é que a gente quer que a democracia funcione? Você tem que amar as instituições. Mas é difícil amar instituições, muitas vezes, que é povoada por pessoas que por fake news, por desinformação, ou até por elementos de veracidade, não correspondem. Tem gente que não gosta do Alexandre, né, Moraes, outros não gostam do Gilmar, outros acham que o Renan Calheiros é um crápula, né? Então, usam em demérito características de pessoas para decompor instituições. É como se pegasse o bebê, fosse jogar a água do bebê e jogasse o bebê junto. Esse é o grande problema. Então, e você tem os pós-modernos que acham que luta sindical, luta partidária, né? Luta por um Estado novo, tudo isso é blá blá blá. Que a luta é a luta no microsocial, no molecular. São os pós-modernos, né? Nós vemos um movimento identitário, ampliou tanto a sua pluralidade que estão brigando entre eles, né? Homoafetivos, acho difícil compatibilizar suas demandas com bissexuais, né? A dificuldade dos transexuais de ser aceito naquele LGTB, QT, tem tanta sigla aí. Não é, olhando de fora é uma sigla que aparenta uma unidade, mas por dentro existe um conjunto de demandas que mostra que não há tanta unidade. Então, você veja, está difícil você encontrar uma unidade para pensar o que seria uma sociedade melhor, já que nós vivemos um politeísmo de valores. A sociedade tem que ser pluralista e não tem que estar moldada mais naquele critério do consenso, porque o consenso é assim, Marco, a vontade da maioria, que nem a assembleia de estudantes. Vamos votar. 50 mais 1, isso é utilitarismo. É como se a vontade da maioria significasse democracia. Não. Hoje a ideia de democracia é a institucionalização do conflito. O modelo democrático tem que institucionalizar o conflito, não trabalhar com consenso, com todo respeito, vocês foram vencidos, empurra, goela abaixo, a vontade da maioria. A gente aprende isso no movimento estudantil. O movimento direito alternativo, então, tinha suas situações de divergência interiores. Ele pode hoje não ser tão importante, mas foi um movimento... O maior movimento crítico do direito no mundo, com
maior movimento cultural no direito com impacto na formação de juízes, promotores, até hoje encontro, né? E hoje eu fui fundador e fui coordenador geral, né? Durante 25 anos. Do direito alternativo? Do direito alternativo. E hoje, claro, hoje ele de alguma maneira, na medida que eu lancei aquele livro, que até dei de presente agora ali, o Adeus ao Direito Alternativo, na medida em que eu saí da coordenação, o voluntarismo meu era tão grande que o movimento perdeu um pouco a força, mas também por força de uma desfiliação minha, digamos, da chamada esquerda tradicional, né? É quando eu saí do PT e passei a fazer uma crítica desde o Mensalão em 2005, né? A partir dali desmotivou-se um pouco tanto a realização de congresso como a aglutinação, né? As esquerdas estão em crise, sim. Estão em crise, essa sim. Sua decisão de se desvincular do PT, contra a corrupção, tentando fazer autocrítica dentro do movimento, te custou algumas relações, né? Custou. Esse é um problema da doença mental das pessoas, porque eu tenho amigos, como eu vou até nominar Jacques Azevedo, né? A Magda Biavasque, Moacir, até vários amigos meus que, num dado momento, simplesmente cancelaram, né? Fui cancelado. O cancelamento do Edmundo. Professor Edmundo, estamos aqui De Perto Ninguém é Normal, estamos aqui dentro do canal, né, da terapia social no YouTube, mostrando de perto ninguém é normal. Mas veja só, quando tem pessoas diferentes e se unem, nós temos um movimento, né, uma ação social. Quando temos pessoas iguais, né, e se unem, nós temos um culto. Isso acabou de dizer a Loreta, falando sobre cancelamento no YouTube há pouco tempo, no TED, há pouco tempo. Então, essa sociedade diversificada, esses vários autores brilhantes nesse último livro que você vai lançar, eu acho que a nossa saúde é como pegar a diversidade e tentar dar oportunidade para um pensamento que pode se adaptar ao momento atual que a sociedade vive. Ou seja, se você deposita muito na tua ideia, por alguma razão, de uma forma rígida, você não vai conseguir ver a ideia do outro. Não. Você não vai ouvir sobre o Deus do outro, sobre a ideia do outro, porque passa a ser vital para você. Exato. Isso é por isso que eu cheguei a cogitar esse termo, né? Esse nosso próximo livro. Politização, sintoma de doença social. Porque o posicionamento a sociedade é multifacetária, cada um elege, como dizia Weber, seus deuses e seus demônios, né? E você tem que respeitar isso. Me lembro que alguém que fazia o culto satânico tardiamente, esses cultos existem nos Estados Unidos, resolveu construir na periferia de Recife uma igreja satânica. Ela era preta, pintada de preta. Isso já causa uma certa... né? Nós talvez não entrássemos nessa igreja, né? Com toda a abertura intelectual que a gente tem. Mas o povo tratou de demolir a igreja, um setor do povo, não respeitando o direito à liberdade de culto que está na Constituição. Ali não diz que é proibido o culto satânico, ali diz que é livre o culto religioso. Você entendeu? Sim. Então, assim, os valores são irredutíveis. Um islâmico, ele não pode ser reduzido a um cristão. Eles podem criar, aquilo que o Habermas chama de uma razão comunicativa, o direito de ter um Deus. Isso é sagrado. Não dá para fazer como fizeram alguns países comunistas que depois de instaurada a Revolução, começaram a fechar templos, tornar bibliotecas, simplesmente como se pudesse, né, simplesmente deletar uma cultura milenária. Não tem como, né? Não tem Parece como, né? ser simples, você elimina. Stanley pega Lenin, que tinha talvez ideias melhores, né? E acaba eliminando. Mao Tse Tung fez isso. Mas os bolsonaristas mais radicais também estão querendo fazer isso, eliminar o outro que está enchendo o saco, o outro que pensa diferente. Mas essa conduta de bolsonarista leva também uma reação de certos fundamentalistas do lado também do lulopetismo, né? Também eu não estou defendendo. Também tem Olha quem apareceu agora. Agora é para fazer. Vou tirar. Tem muito livro aqui, Edmundo. Nós vamos ficar atrás desse livro. Deixa aquele bolo lá. Olha só. Boa tarde. Chefe Mário no pedaço. Olha só, tá bonitinho esse negócio do chefe Mário ali. Olha, dá um look ali, ó. Olha só. Você está provocando ciúme, porque esse aqui tem um papel social do Edmundo, que é o cozinheiro. Cozinheiro é cozinheiro. Chefe é outro padrão, viu? Né? Não. O homem cozinha bem também. O que nós temos aí, Mário? Estou servindo um vinho italiano. É uma uva Sangiovese, uma uva ácida.
Você pode trazer a garrafa para ver? Você acha que é da tua produção na Itália, né? E, na verdade, a ideia desse mariano, dessa Sangiovese, é para harmonizar, para fazer salivar aí e também causar astringência, porque nós teremos aí 3 tipos de caldos servidos para degustar aí, né, nesse bate-papo de vocês aí. Quer dizer que um chefe... Esses causos e caldos aí. Causos e caldos, tá bom, hein? Causos e caldos. Chefe Mário, olha só. A bebida, ela harmoniza, ela deve ser bem escolhida para harmonizar com o produto que você serve. Sempre é alguma coisa assim. Exato. Um valoriza o outro, né? Um provoca potencialização do outro. Ah, olha só. Uma garfada, uma colherada. Deco, traz a garrafa, traz a garrafa. Quero mostrar a garrafa para sacanear o Mário aqui um pouquinho. Uma coisa, Mário. Nós estreamos o programa, você estava em viagem e tal, nós estreamos, quem quebrou o galho, quem que fez os pratos foi o professor Edmundo aqui, olha, virou lá, desceu o santo do cozinheiro e foi isso. Você adora cozinhar, né, Edmundo? Mário, mostra aí, ó, mostra aqui, ó, mostra a cena aqui, rei, ó. Olha só, olha lá, ó, o que nós encontramos, ó, terra de Mario, ou terra de Mario, você vai na Itália. É uma brincadeira que eu encontrei. Agora, esse cozinhar deve ter alguma coisa na raiz de vocês dois sobre assim, é legal cozinhar para os outros? É muito bom. Hã? É muito bom, é fundamental. Não é isso? É isso aí. Esse é o ato de solidariedade e fraternidade, assim. Eu acho que em termos de tempo ele é algo profundo, né? É como você pegar uma criança, né? Um filho, né? Pequeno, né? É uma coisa legal. É o momento da partilha, né? É o momento da partida. Desde pequenininho vocês foram servidos, a mamãe, o peito e ser servido. Para quem está do lado de cá, ser servido, né, com essa oportunidade de estar contigo, Mário, é fantástico. Agora, deve ser legal servir o outro. Vocês criam, você é artista, né? Você não pinta quadros, mas você faz aquelas loucuras nos seus pratos e tal. Então, tem um prazer de servir o outro, tem uma conexão que acho que é vital, porque é filogenético, ou seja, desde a nossa lá atrás nós estamos sendo servidos por alguém e agora esse mundo cheio de arte em cima do que se tem para comer. Eu estou lembrando aqui também uma das principais pessoas que eu mais admiro no mundo, que escreveu o prefácio do primeiro livro lá do Terapia Social. Ele chama Michel Bussat. Michel Bussat quer falar de psiquiatria atualmente? Não. Ele quer cozinhar. Ele quer ir para o fogão, pesquisar, né, e servir a gente. Então, um brinde. Saúde. A você, Mário, ao programa, a todos os nossos telespectadores aí De Perto Ninguém é Normal. Você viu, né, Edmundo? O chefe Mário trouxe aí terra de Mário. Sim, maravilha. Eu veio mais rápido que você. Um São José. Mentiroso. Mas estamos na culinária. Tem um livro ali, ó. Eu vou pegar esse livro. Tem um livro ali, ó. Advogado e Mercado de Trabalho. Isso aqui é Edmundo Lima. Edmundo, você ficou com raiva e mordeu. O que é isso aqui? Não, o velho Marx dizia que os livros são condenados à corrosão dos ratos, né? Então é o único que eu tenho. Eu guardo ele. Talvez a gente digitalize. Dá para ler ainda. Você conseguiu localizar todos os seus livros? Não consegui. Não conseguiu? Não consegui. Mas que coisa, né? E você, assim, desses livros, eu sei que você estava na empreitada de achar esses livros. Como é que você conseguiu achar? Foi a mãe? Não, eu pedi para Isa e meu filho procurar em sebos, né? Daí foi colocando. E alguns que eu comprei em sebo eram doações de livro que eu tinha feito para amigos meus. Olha só. Quer dizer que ou leram, não gostaram, nem leram e já passaram por sebo, né? Olha só. Então, assim, nesse momento da tua vida, você não está mais trabalhando na Universidade Federal, você se aposentou. Estou aposentado. Eu vi você se movimentando, indo para algumas cidades aqui de Santa Catarina. Você está criando novas escolas. Você é um criador de escolas. O que você fez em termos de criação de escolas? Eu criei mais de 113 universidades no Brasil, mas para terceiros, né? Era o consultor, né? Gente, existe isso? Mais de 113 que você foi consultor, que você preparou esses espaços que é um espaço de ensino hoje. Em 20 anos, né? E atualmente nós estamos criando a Universidade do Mar, né, em Bituba, uma universidade toda voltada para meio ambiente, né? Aqui em Santa Catarina, em Bituba? Em Bituba, curso por exemplo, de arquitetura climática, oceanografia, engenharia naval,
biologia marinha, né? Olha só, novidade, hein? Isso está saindo mesmo? Cultivo de camarão de água doce salgada, gestão de porcos, né? É um projeto. E estamos entabulando um centro de saúde em Santo Amaro, não é? Até já conversei com vocês sobre isso. E existe um terceiro projeto que fica ali perto, uma das primeiras praias de Camboriú, que vai ser uma universidade para a área de biociência, biotecnologia. Ah, bom. Mas essa ainda está começando a conversa ainda, né? Eu vi que pessoas no Campeche estão vibrando que vai ter alguma coisa no Campeche. Real? Já está em construção uma nova unidade do colégio ali na rua, aquela rua principal que é a rua... Você conhece bem o Campeche, porque você tem restaurante lá. Pequeno Príncipe? Pequeno Príncipe, já tá em construção. Eles têm que nos entregar a obra em final de novembro já. Nossa, então Cruz e Souza vai estar lá? O Cruz e Souza vai estar lá. Cruz e Souza é uma unidade, é ligada ou não à Sezuski? É autônomo, é uma outra pessoa jurídica, mas com os mesmos sócios, né? São duas pessoas jurídicas distintas. O MEC exige que a universidade tenha um CPF, um CNPJ, né? E o Estado exige que o colégio tenha um CNPJ, né? Então o Cruz e Souza está em Santo Antônio, está em São José, agora vem Campeche. E a metodologia do Cruz e Souza, ela é diferente? Você pode dizer, eu sei que quem cuida é a Ju, né? A Ju. Mas você pode dizer qual é a metodologia de ensino que vocês adotaram? Olha só, o colégio tem uma metodologia que é toda voltada para direitos humanos, né? Na faculdade. O colégio estava acompanhando as mudanças que o ensino estava exigindo para essas crianças que já são formadas com a cabeça, neurociência já está impregnada pelos ícones do mundo virtual, né? Só que nós estamos acompanhando o que estava acontecendo de novo, né? As metodologias de aprendizado que estão surgindo no Brasil, o SS no Ceará, o KICS, que é ali do pessoal do ITA, né? Mas de repente vem a pandemia e tumultuou tudo isso, porque agora eles têm que acelerar de uma maneira que o ensino nunca mais vai ser o mesmo, vai ser híbrido para todo mundo. Tem gente que ainda quer presencial, mas eu tenho um filho de 17 anos que não quer presencial. Tem uma filha que quer, a Isa, tem alguns que querem. Então, isso tumultou um pouco, mas nós estamos criando um sistema de ensino, né? O plano era chegar até 10 colégios com um sistema de ensino próprio, onde as habilidades nas artes, né? Qualquer tipo de arte, as habilidades no jogo de xadrez, inclusive jogo de pôquer, porque foi criado agora uma universidade do pôquer estimulada pela Unicamp, é o GOF. O Goff que está por trás disso, aquele grande brasileiro jogador, né? Porque ali existe a questão da lógica paraconsistente que mede a regularidade do blefe, porque o xadrez não tem o blefe, né? O golfe ele vai além do xadrez em termos abstratos, né? O poker, né? É o poker. Então, como formação de inteligência e a ampliação das atividades de memória. Olha só, isso é um prato cheio para psiquiatras, isso é um prato cheio também para meus amigos que brincam de poker comigo, para aprender a jogar, né? Vocês têm um jeito de me enfrentar no poker. Eu sou o pior jogador. Exercitar e equilibrar as trocas entre atividades cognitivas e atividade de pensamento, né? Porque e isso está valendo até para os processos seletivos do Enem, né? O aluno é acostumado a decorar tudo, agora ele tem que relacionar, pensar. Nós estamos um pouco atrasados, para resumir, porque a pandemia fez com que acelerasse tudo. Nós estamos dependendo de games, tem que haver uma gamização das escolas, porque essas crianças vivem nesse mundo, então é melhor você transportar essa maneira de pensar e se conduzir em termos tecnológicos para dentro da sala de aula. É uma pessoa da minha idade, né? Quem diria da tua idade, vai ter mais essa dificuldade. Agora, uma pessoa novinha, uma pessoa da idade da tua filha, vai muito bem, né? Olha como é o mundo, né? Esse mundo que a gente busca muito a tecnologia, ela também faz mal. Esse exagero, né, dos apegos aos vídeos e tudo mais. Mas também ela tem uma série de possibilidades, né? Eu consigo atender pessoas aqui em lugares inóspitos e distantes que não têm nenhum recurso. Então, pela telemedicina, hoje eu faço, acho que boas contribuições, até na psiquiatria, como médico também. Então, são duas coisas que têm que ser mensuradas, né? Agora, uma coisa, Edmundo, a Sezuski já voltou às aulas. A Universidade Federal deve voltar depois da pandemia. Acho que eles preveem que daqui 10 anos.
eles voltam a dar Não, aula. isso é Não sei, é brincadeira. Mas muita gente, muitos pacientes meus perderam nesse período que eles não conseguem se adaptar ao vídeo. Eles não conseguem. Então, muitas crianças da idade que frequentam a Cruz de Souza e muitas pessoas também, já adolescentes e adultos, que já estão na universidade, né? Adolescentes e adultos que estão na universidade. Ou seja, o presencial ele ainda é insubstituível. A Cruz de Souza tendo um sistema híbrido é uma situação, é possível prevalecer esse sistema por mais tempo? Não, vai ter que ser híbrido, né? Na universidade era 20% que podia ser não presencial, o governo passou para 40%, já passou para 40% e logo vai para 60%, né? Agora, o que não dá para perder é esse contato material, né? As crianças principalmente, né? Sim. Essa sociabilidade, porque a tendência deles com o mundo virtual é cair num individualismo muito grande, né? Olha só, lá filma ali, Rei, filma ali, não vai filmar só o Mário não, olha só, os dois aí, ó, de barquinho ali, ó, de barquinho, remando, correndo, andando, pisando na areia e a gente só brincando de videogame. Chefe Mário, que é isso? Edmundo, faz uma foto aí, ó. Vou fazer, né? Que é isso? Não, cadê o meu? Meu celular está sendo usado. Só filmado por celulares, de perto ninguém é normal. Mas, Mário, meus parabéns. Que é isso, coisa? Pode não estar nem bom isso aqui, ó. Não, mas só de beleza. Hein? Vai tá bom, vai que tá bom. coisa ali. Manda essa foto pra mim, hein? Manda essa foto aqui, ó. Manda essa foto que você tá, já. Aí. Isso é só pra ver ou é pra comer? Vamos lá. Aí. Lindo. Meu Deus. Ó, os talheres daqui são não tão adequados. Nós estamos ruins de talher aqui, mas nós vamos providenciar. Vamos Uau! Aqui tem um creme de abóbora da cabotiá. Tá? Nossa! E aí eu reduzi um frango, eu desfiei um frango temperado, esse aqui é temperinho da minha mãe, coisa vem de longe. Então ele quer dizer, o chefe Mário pesquisador buscou nas raízes? Nas raízes, tá? Então ele já tem bastante sabor a cabotiá. Então o frango ele tá levemente saboroso para não tirar também toda a valorização da cabotiá. E esse amarelo? E por último é um creme de batata salsa, tá? E aí como ele é bem molinho, eu fiz um fungo seco para trazer um pouquinho de textura a mais aí, de contraste, que é muito da culinária francesa, né? Eu não vejo a hora de começar. Nós deveríamos começar por qual? Tanto faz? Pode ser desse mais leve para cá, né? Da esquerda para direita, é isso aí. Olha só. Eu vou imitando você, tá? Ah, meu Deus, vamos lá, vamos provar aqui. Meu Deus, obrigado. Chefe é chefe, hein? Fantástico. Olha o que o Deco deve estar olhando aqui. Meu Deus, deve estar bom aquilo lá, ele só olhando. Que prazer tê-lo aqui, Edmundo. Você viu que você está passando bem, né? Nossa. O chefe Mário aqui fez brincadeira. Ele começou na estreia dele, ele começou com comidas de barzinho, né? Legal, né? Mas isso aqui diferencia muito, né? Muito legal. Ele está se superando cada vez mais. Esse é o programa De Perto Ninguém é Normal. Vocês viram, cada vez mais doido, né? Eu estou trazendo no programa. Esse é o louco no bom sentido, né? Louco pela criatividade, não só na poesia, no empreendedorismo, né? Como professor, né? Eu esqueci de perguntar a você, antes de terminar, você dava aula do que na UFSC mesmo? Eu comecei a dar aula de Direito Civil, depois eu fui para Sociologia, Filosofia e acabei na Hermenêutica. Então ele foi para a Hermenêutica, mas gosta de Sociologia, e esse é o programa no canal da Terapia Social com Edmundo Arruda, em De Perto Ninguém é Normal. Um grande abraço para vocês, se inscrevam no canal, hein? Bota o sininho aí, ó, se inscrevam no canal, entre nos nossos espaços, inclusive da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, que tem um curso de graça, viu? Ó, pode pegar o curso lá, é de graça lá, hein? Tá? Se você entrar pela via Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural. Um beijo a todo mundo. Obrigado, Deco. Obrigado, Rei. Um abraço.